Boa noite a todas e todos, senhora vereadora, senhores vereadores, servidoras e servidores aqui da Câmara, a oradora da Tribuna Livre, Nathalie Silva, representante do Movimento Negro de Vinhedo, a quem, em sua pessoa, cumprimento todos do Movimento Negro, todas e todos do Movimento Negro de Vinhedo, público aqui presente, também a quem nos acompanha pela transmissão online. Eu começo fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social azul escura e gravata vinho. Na última semana, eu e as vereadoras Naila de Souza e Cris PC protocolamos o projeto de lei número 153 de 2021, que dispõe sobre a identificação obrigatória de prédios, uniformes, placas de publicidade e veículos do Poder Público Municipal, exclusivamente com os símbolos oficiais do município de Vinhedo. E os símbolos oficiais do município são o brasão e a bandeira, de acordo com duas leis de nossa cidade, uma de 1951 e a outra de 1979. E o projeto de lei que nós estamos propondo é para gerar mais economia na administração pública e para evitar que o governo, que é algo transitório, que dura 4 anos no caso do Poder Executivo, acabe se confundindo com o que é, de fato, o município de Vinhedo. Senão, nós corremos o risco de, a cada troca de gestão, termos mudanças na identidade visual da prefeitura nas redes sociais, na confecção de uniformes, na pintura de prédios, de veículos públicos, além de ser um gasto a mais para a administração. Então, isso, na minha opinião, acaba não sendo pedagógico, gera um gasto a mais. A população também tem uma ideia de descontinuidade entre um governo e outro, entre uma gestão e outra. E o que muda são os representantes eleitos, mas o município continua sendo o mesmo. Então, se esse projeto de lei for aprovado, cada gestão poderia até ter a sua identificação visual, mas a identificação daquilo que é público, que não depende de gestão, seria obrigatoriamente o que está previsto em lei como símbolos municipais, símbolos oficiais de Vinhedo. Já existe, inclusive, uma lei semelhante em nossa cidade, foi uma iniciativa do ex-vereador Carlos Florentino, em 2020. Essa lei foi aprovada pela maioria da Câmara e foi sancionada pelo prefeito à época. Mas com esse novo projeto nós queremos endurecer essa legislação. Queremos dar um peso, uma diferenciação entre o que é governo e o que é município. Portanto, nós estendemos, a proibição a veículos oficiais e conveniados, prédios, uniformes, placas de publicidade, identificação de obras, de logradouros, inclusive estamos vendo placas de ruas com o layout novo da prefeitura, com a paleta de cores da prefeitura, que depois de uma outra gestão poderão ser trocados, então também um dinheiro público que está indo embora, e qualquer outro tipo de material, de objetos, de alimentos doados à população, inclusive publicações oficiais que também devem ser identificadas exclusivamente com o brasão ou com a bandeira. Desde já, nós contamos com um olhar atento, aprovação dos nobres pares, para que, assim como pontuou a vereadora Naila, o projeto seja julgado com o seu mérito e não somente com a sua autoria. Também na última semana, o Gabinete 2030 na Rua esteve no bairro Casa Verde, iniciando também o Jardim Três Irmãos. Soninha, se você puder até projetar para a gente, só para ilustrar que são bairros considerados periféricos em nossa cidade, porque geralmente eles ficam às margens das políticas públicas que são realizadas em termos de infraestrutura, acesso a equipamentos públicos, mas que são bastante populosos e geograficamente estão muito bem localizados em Vinhedo. Eu constatei alguns problemas que já foram transformados em indicações para que a prefeitura olhe com atenção para esses locais. Eu sei também que as atividades do programa Vinhedo de Cara Limpa têm avançado, estão na sua segunda rodada, e eu espero muito que essas indicações sejam levadas em consideração, porque elas refletem não apenas o olhar do parlamentar, elas são uma amplificação da voz das pessoas, dos moradores, de quem diariamente se depara com esses problemas e espera soluções. Outra propositura nesse sentido foi a moção de apelo número 690 de 2021, que foi protocolada pela bancada do PDT, e que solicita à Prefeitura que institua um plano municipal de acessibilidade nas escolas, com o intuito de adequar os centros de educação infantil, as escolas municipais, ao que há de mais atual em legislação e em normas técnicas. Nós temos
a ABNT NBR 9050 e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Portaria Interministerial 323 de 2020, tantas legislações que nos ensinam o que é acessibilidade e como nós podemos adequar os prédios públicos às pessoas com deficiências e com mobilidade reduzida. E nós sabemos que as escolas do município de Vinhedo não foram construídas considerando os critérios básicos de acessibilidade. Inclusive, são escolas anteriores a essa legislação. A gente está vendo até nas imagens a escola professora Antônia do Canto e Silva Cordeiro, mas também tantas outras escolas do nosso município que carecem de uma infraestrutura nesse sentido, que só tem escadas, que não tem as rampas. A vereadora Naila até mencionou a Escola Integração, tem 3 andares, todos eles ligados por escadas, nenhum elevador, nenhuma rampa, então há muito a ser feito. E isso, apesar de não ser uma consequência da atuação dessa gestão, é absolutamente problemático, porque vem se arrastando com o passar dos anos. Isso impacta dezenas de pessoas todos os dias, em prédios que teoricamente deveriam ser públicos, deveriam ser acessíveis para todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas. No mundo todo, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com deficiências e, como até pontuou o vereador Newton do Foto Nelson, aqui em Vinhedo, 4.000 pessoas nessa condição. E se nós dissermos que 4.000 pessoas têm dificuldades para acessar escolas de nossa cidade, que teoricamente são prédios que deveriam ser acessados por todas as pessoas, isso para não dizer que elas estão sendo impedidas de ocupar, de acessar esses espaços, que tipo de Vinhedo forte e sustentável nós estamos construindo? Além disso, não somente as pessoas com deficiências padecem desse problema, também centenas de idosos, pessoas com mobilidade reduzida, que precisam de rampas, de corrimões, degraus nivelados, pisos especiais para se deslocarem. Então, essa moção de apelo, ela vem para suscitar o Poder Executivo a trabalhar nesse sentido. Uma cidade com superávit de 30 milhões de reais em 2021, como inclusive foi pontuado pelo líder do governo na Câmara, pode muito bem apenas se adequar à lei, se adequar à norma técnica vigente, oferecer ao menos escolas acessíveis, escolas que tenham uma infraestrutura para receberem qualquer vinhedense. Além disso, nos anexos da Lei Orçamentária Anual, há uma verba de R$ 2.300.000 para reformar, construir e equipar prédios do ensino infantil, e mais R$ 2.300.000 para reformar, construir e equipar prédios do ensino fundamental. Então, seria muito importante se nesse montante estivesse presente a pauta da acessibilidade, se essas reformas, os novos equipamentos também contemplassem melhorias nos acessos, na utilização de tecnologias que ajudassem as pessoas com deficiências e tantos outros avanços que poderiam ser obtidos com esse dinheiro. Muitos municípios já têm agido para que a acessibilidade seja uma realidade e isso, com certeza, faz parte do desenvolvimento sustentável. É de cortar o coração ver pais, ver mães que entram em contato com os mandatos, dizendo que a filha não consegue ir ao banheiro, dizendo que o filho não consegue acessar a quadra da escola. Então, a gente espera muito que a Prefeitura nos dê soluções, nos dê alternativas. E a gente quer muito também se juntar à luta desses pais, dessas mães, dessas crianças, de todas essas pessoas que padecem dessa situação em Vinhedo. E eu finalizo a exposição pessoal dessa noite trazendo novamente um assunto que já foi iniciado por mim na última sessão, que é a expansão urbana do município para as macrozonas de conservação ambiental sudoeste e noroeste, na divisa com Itupeva, sentido aeroporto de Viracopos. Inclusive, na próxima segunda-feira, haverá a criação do Distrito Turístico Serra Azul, que pretende transformar justamente aquela região de Vinhedo, que também engloba partes de Louveira, de Itupeva, de Jundiaí, em uma espécie de Orlando brasileira, entre aspas, em alusão àquele estado da Flórida que recebe milhares, milhões de turistas todos os anos. E de acordo com o prefeito Dario Pacheco, como eu também falei na última sessão, o projeto que vai ser realizado junto ao Distrito Turístico deve agregar também a criação de uma represa para esportes náuticos, arenas de tênis, e a parte que mais me chamou a atenção é a seguinte: condomínios residenciais. E eu reafirmo que eu não sou contra a criação do Distrito Turístico. Inclusive, eu sou um defensor há muito tempo do turismo em Vinhedo, do potencial que a nossa cidade tem para o turismo induzido, aquele turismo que precisa de políticas públicas, precisa de fomento e de atrativos. Só que
Apesar de ver com bons olhos a ideia, eu entendo que seria um carro-chefe na geração de empregos, que traria recursos importantes para a cidade, poderia até ser uma vocação do município de Vinhedo, o turismo orientado para o desenvolvimento sustentável. Se a gente considerar também que o turismo regional está em ascensão, a pandemia também diminuindo seus casos, as pessoas querendo viajar, a gente tem aí uma série de possibilidades de alternativas para que o município de Vinhedo consiga absorver essa demanda que está reprimida. Só que essa ideia de permitir uma expansão de condomínios residenciais em macrozonas de proteção ambiental é absurda. São áreas com nascentes, áreas que poderiam ser aproveitadas de outras formas, não aquela antiga visão de natureza versus ser humano. A gente precisa de uma ocupação muito mais harmoniosa. A gente precisa de uma ocupação que consiga também considerar esses aspectos da natureza e não somente passe o trator por cima de tudo. O meio natural e o meio urbano precisam conviver de forma harmoniosa. E quando a gente tem uma área verde, uma macrozona de proteção ambiental, a gente não pode também ter aquela visão antiga de querer passar por cima de tudo. Tem que civilizar tudo, entre aspas. Então, com tantos problemas ambientais acontecendo em Vinhedo, escassez hídrica, destruição histórica de áreas verdes, nós vamos realmente repetir essa fórmula de crescimento? A gente viu há alguns anos a explosão no número de condomínios de alto padrão em cima de áreas que poderiam só permanecer como produtoras de água, por exemplo, como pulmões verdes de nossa cidade. Então, até mesmo aproveitando a fala da representante do Movimento Negro de Vinhedo, atualmente também existe o conceito de racismo ambiental. Ou seja, enquanto a nossa cidade é planejada para que macrozonas de proteção ambiental sejam transformadas em condomínios fechados, os bairros periféricos, densamente ocupados por milhares de pessoas e estatisticamente por pessoas negras e pardas, geralmente com uma renda também abaixo do padrão, acabam ficando cada vez mais áridos, sem uma arborização, sem um urbanismo adequado, sem equipamentos públicos, espaços de lazer, espaços de convívio social. E isso por uma condição histórica, que poderia ser reparada com políticas públicas, mas que a cidade acaba se tornando um parquinho de condomínios para gente rica, e quem é pobre, quem é periférico, acaba ficando sem opções e uma cidade completamente árida. Então, eu torno a dizer, crescimento não é desenvolvimento. Vinhedo já cresceu muito, muito mais que deveria. E agora chegou a hora de nós trazermos o desenvolvimento para a nossa cidade, indo na direção de vários lugares do mundo que já abandonaram aquela antiga visão de crescimento e que têm utilizado seus recursos, têm utilizado seu PIB para gerar essa harmonização entre seres humanos e natureza, para dar oportunidades para todas as pessoas, saúde, educação, sem que isso extrapole os limites do meio ambiente. Eu sou a favor de uma cidade que consiga levar infraestrutura, acessibilidade, educação, saúde e recupere o meio ambiente nos bairros já existentes, nos lugares que hoje estão esquecidos pelo poder público. E não de uma cidade que continue marginalizando essas pessoas e que olhe apenas para o crescimento econômico baseado em mais condomínios. Então, mais uma vez, deixo claro que apoio a ideia de tornarmos Vinhedo um município de interesse turístico, contribuir com a criação do distrito turístico, respondendo o questionário, mas eu realmente espero que isso venha para nos encaminhar ao desenvolvimento e que esse desenvolvimento seja genuinamente sustentável, não uma maquiagem de um crescimento econômico para poucos, às custas de muitos. E é por isso que eu lutarei. Essas e outras iniciativas do meu mandato estão sendo divulgadas todos os dias em minhas redes sociais. Facebook, Luiz Vieira Vinhedo, e Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo. Ou também presencialmente no meu gabinete. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.